Olá, graça e paz, tudo bem com você? Estamos em mais um vídeo dos nossos devocionais de Provérbios e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11 de Provérbios. Vamos à leitura? Versículo 1: Balança enganosa é a abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Deus tem prazer na justiça, naquilo que é correto. No verso 2 diz: Em vindo a soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Aquele que é soberbo, aquele que se acha melhor do que todo mundo, que se acha superior a todo mundo, ele infelizmente não vai ter sabedoria, porque a sabedoria se encontra nos humildes, como diz aqui. No verso 3 diz: A sinceridade dos íntegros os guiará, mas a perversidade dos aleivosos os destruirá. Verso 4: De nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o perverso pela sua falsidade cairá. Então aqui não tem nem muito o que explicar, é tudo muito autoexplicativo, né? Que todas as pessoas que são sinceras, que são verdadeiras, elas prosperarão no Senhor. Elas vão alcançar bênçãos inimagináveis pelas outras pessoas. Mas aquelas pessoas que permanecem ali na mentira, no erro, em tudo aquilo que vem da falsidade, do perverso, elas não prosperarão. Não alcançarão a divina justiça do Senhor, né? Verso 6. Morrendo o homem perverso, perece sua esperança, e acaba-se a expectação de riquezas. Aqui aponta para a volta de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio e ele foi, ressuscitou e está lá com Deus Pai. Mas ele vai voltar para nos buscar. Só que aquele homem perverso, a única esperança dele era nas riquezas. Então agora o que ele vai ter? Porque como ele vai ter alguma esperança, se a esperança dele estava só nas riquezas, quando Jesus voltar ele não vai falar quem tem dinheiro vem e quem não tem fica. Ele olha aqueles que são justos, aqueles que são humildes de coração, aqueles que se entregam por inteiro ao Senhor. É isso que ele vê. Então, para aquele perverso, onde a esperança dele estava nas riquezas, infelizmente ele não vai ter mais esperança após que ele morrer, né? Ou quando Jesus voltar. No verso 8 diz: O justo é libertado da angústia e vem o ímpio para o seu lugar. Muitas das vezes, nós justos começamos a ter esse sentimento de angústia, mas por entregar a nossa vida por inteiro ao Senhor, nós não temos esse sentimento permanente na nossa vida, porque o Espírito Santo vem para nos confortar, ele vem para nos tranquilizar, para tirar essa angústia do nosso coração, esse medo, porque tudo isso vem do inimigo. No verso 9 diz: O hipócrita com a boca destrói o seu próximo, mas os justos se libertam pelo conhecimento. O hipócrita, ele julga o outro, ele fala da vida do outro, ele critica o outro o tempo todo, mas os justos se libertam pelo conhecimento, porque como a pessoa é justa, como a pessoa é fiel ao Senhor, quando ela vê alguém cometendo algo de errado, ela repreende a pessoa no particular e adquire conhecimento, porque muitas das vezes nós fazemos coisas que são erradas, mas que nós não sabemos que é errado. Nós só sabemos depois que nós fazemos ou depois que alguém vem e nos instrui. Então, se nós somos sábios e justos, nós vamos saber ouvir a repreensão e adquirir conhecimento, ou repreender o outro, dando esse conhecimento àquela pessoa. No verso 10 diz: No bem dos justos exulta a cidade, e perecendo os ímpios há júbilo. Verso 11: Pela bênção dos homens de bem a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derrubada. Novamente Provérbios falando sobre a importância do falar, do que falar, como ter sabedoria para falar. Verso 12: O que despreza o seu próximo carece de entendimento, mas o homem entendido se mantém calado. 13. E o mexeriqueiro, que tem o mesmo significado de fofoqueiro, revela o segredo, mas o fiel de espírito o mantém oculto. Alguém que é sábio, aquele que é justo, o filho do Senhor, fiel a Deus, ele mantém o segredo das outras pessoas, porque ela entende que aquilo ali é um segredo da pessoa, que ela não deve contar, que ela deve ter sabedoria com o que falar e a forma de falar. Verso 14: Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Então, novamente, trazendo aqui para vocês algo que eu sempre falo. A sabedoria se acha na multidão de conselhos. Não tente fazer tudo sozinho. Não tente entender o que você deve fazer da sua vida, qual é o seu chamado. Tudo sozinho, não faça isso. Ore ao Senhor, peça a Ele para que Ele ilumine os seus pensamentos. E se mesmo assim você não entender,
Peça orientação ao seu líder de célula, ao seu líder espiritual, ao seu pastor, à sua pastora. Não deixe de se aconselhar, porque em Provérbios diz, a palavra do Senhor diz, mas na multidão de conselhos há segurança. Verso 15, de certo sofrerá severamente aquele que ficar por fiador do estranho, mas o que evita a fiança estará seguro. Sobre a questão de fazer dívidas, né? Nós devemos evitar de ficar fazendo dívidas, inclusive, principalmente a longo prazo, né? Verso 16, a mulher graciosa guarda a honra, como os violentos guardam as riquezas. A mulher graciosa, a mulher sábia, ela guarda a honra dela, ela sabe com quem ela deve falar, como ela deve falar, se ela deve estar sozinha com aquela pessoa ou não. Tudo isso a mulher graciosa, a mulher sábia, ela sabe o que ela deve fazer. Verso 17. O homem bom cuida bem de si mesmo, mas o cruel prejudica o seu corpo. As pessoas, a gente sabe que hoje a gente vive num corpo físico, mas que daqui a um tempo a gente vai viver num corpo glorioso. A gente vai viver num corpo que é somente o Espírito, né, quando nós estivermos na Nova Jerusalém. Mas para que a gente possa chegar lá, a gente tem que cuidar do nosso corpo físico, o nosso corpo aqui. Cuidando da saúde, cuidando da alimentação, praticando atividade física, e tudo isso é muito importante. No verso 18 diz, o ímpio faz obra falsa, mas para o que semeia a justiça haverá galardão fiel. Verso 19, como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal vai para a sua morte, para o inferno, né? Verso 20, a abominação ao Senhor são os perversos de coração, mas os de caminho sincero são o seu deleite. Verso 21, ainda que junte as mãos, o mal não ficará impune, mas a semente dos justos será liberada. Verso 22, como joia de ouro no focinho de uma porca, assim é a mulher formosa, que não tem discrição. Não adianta você ser uma mulher linda, mas não ser discreta, não ser sábia, não temer ao Senhor, não fazer aquilo que agrada ao Senhor. Verso 23, o desejo dos justos é tão somente para o bem, mas a esperança dos ímpios é criar contrariedades. Conversas fiadas, contendas, fofocas, que isso é muito perigoso. Verso 24. Ao que distribui mais, se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do que o vende, daquele que sabe o momento certo de fazer as coisas, né? Verso 27. O que cedo busca o bem, busca favor, mas o que procura o mal, esse lhe sobrevirá. Tudo aquilo que a gente procura, a gente vai achar, infelizmente ou felizmente. Verso 28, aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Nós devemos confiar na provisão do Senhor, naquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Como filhos deles, tem um versículo que fala sobre isso. Que se vocês que são pecadores, que são pessoas com a natureza ruim, dão aquilo que os seus filhos pedem, porque eu, o Senhor, o Todo-Poderoso, não vou poder dar para vocês. Então a nossa confiança não está nas riquezas, mas sim no Deus provedor, no Jeová Jirê, que provê nas nossas vidas, que não deixa com que nada falte. Verso 29, o que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será salvo do sábio de coração. Verso 30, o fruto do justo é árvore de vida, o fruto do Espírito, né? E o que ganha almas é sábio. Eis que o justo recebe na terra a retribuição, quanto mais o ímpio e o pecador. Então uma coisa é fato, galera. Muitas das vezes nós falamos que tudo que se faz paga aqui. Esse versículo 31 diz muito sobre isso. Que realmente, na grande maioria das vezes, tudo aquilo que a gente planta aqui, a gente vai colher. Se você plantar, viver uma vida em santidade, viver uma vida que agrada ao Senhor, você vai colher bênçãos do Senhor. E aqui onde fala o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Uma vez um pastor disse numa ministração que nós estávamos assistindo, de que os anjos adoram ao Senhor o tempo todo. Isaías relata isso, que eles falavam santo, santo, santo. E os anjos adoram o Senhor com mais excelência do que nós. Mas a única coisa que os anjos não conseguem fazer é ganhar almas para Jesus. E você tem esse poder, eu tenho esse poder. Nós, como igrejas do Senhor, temos esse poder. Que você possa exercer esse poder hoje na sua vida. Que Deus te abençoe.